Nesse vídeo tutorial, irei mostrar como fazer vista em corte pelo software Solid Edge. Esse vídeo foi produzido pela Produtiva PLM. Então vamos ao software. Bom, inicialmente nós temos uma folha vazia aqui e irei mostrar como é que faz cortes, tanto cortes totais como cortes parciais sobre a peça que você for criar dentro do ambiente de desenho. Então eu vou importar aqui um objeto simples. Eu vou importar no caso aqui um corpo de uma válvula. Importei para dentro do ambiente. Então está aqui. Bom, vamos lá então. Primeira coisa que nós podemos trabalhar aqui é o chamado plano de corte. O plano de corte ele cria através de linhas um plano em que através desse plano vai ser criado o corte da sua peça, ou seja, a seção da mesma. Então, primeira coisa, eu vou clicar aqui em plano de corte. Logo aqui embaixo, o prompt bar indica o passo que você tem que realizar para que faça a operação com sucesso. Então ele está pedindo aqui, clique na vista do desenho. No caso eu quero criar então um plano de corte sobre essa vista aqui, ó. Vou clicar sobre ela, tudo certo. Automaticamente o comando de linha é ativado. Então eu tenho que começar a criar um plano de corte aqui através das linhas. Eu vou criar um plano de corte que vai ter mais ou menos este formato aqui, ó. Fala que vai ter daqui de cima até o centro desse círculo, depois eu venho para a lateral. Aqui, deixar aqui, vou criar uma outra linha que vai daqui até aqui, depois vou juntar as duas linhas através do comando aparar canto, clico, arrasto e as linhas são automaticamente juntadas aqui. Fechar plano de corte. Eu posso apontar o plano de corte tanto para a direita quanto para a esquerda. No caso vou apontar para a direita e veja, a simbologia do plano de corte não é sempre a mesma. Esse traçado que tem aqui eu posso modificar. Se eu clicar sobre o plano de corte, vier aqui em propriedades, eu posso falar o tipo que eu quero que seja, por exemplo, a seta que eu quero definir aqui, ó. Seta preenchida, seta vazada, seta aberta, barra, ponto, círculo. Então, por exemplo, eu quero aqui seta vazada. Vou clicar OK. Então ele mostra aqui, ó, como é que ficou a seta no corte AA. Ah, mas eu não quero isso, eu quero outro. Então eu venho aqui. Eu quero seta aberta com tamanho de, por exemplo, 5. Clico OK. Tá aqui, ó, ele mudou o tipo de seta. O tipo de linha também é modificável. Voltando nas opções de propriedades, aqui embaixo em estilo, eu mostro espesso fino. Vou clicar OK para vocês visualizarem melhor o que significa espesso fino. Nas curvas tem uma espessura maior e nas retas é um pouquinho mais fino. E a outra opção, além de espesso fino, é somente cantos espessos. Clicando OK, tá aí, ó. Não, nas retas não é mostrado linhas, somente nas curvas, e sim dessa forma aqui. Então é dessa forma que nós trabalhamos aqui com o plano de corte. Posso escrever alguma legenda, posso inserir uma fonte, cor da fonte, entre outros aqui. Mas vamos começar com uma seção aqui. A simbologia do plano de corte está exibida aqui. Quero criar a seção. Clico em seção. Seleciono o plano de corte. Vou mover para a direita. Cliquei. E está aí o plano de corte. Veja que o plano de corte foi criado a partir das linhas que eu havia feito. Ou seja, não é uniforme aqui nesse caso, porque o plano de corte não foi uniforme. Ele foi da forma que está sendo exibido aqui. No caso aqui ele pegou a parte central e pegou os furos. Existe uma opção em que eu pego somente a seção e não as linhas ocultas como está mostrando aqui. Se eu fizer uma nova seção do mesmo plano de corte, deixa eu eliminar o que já existe aqui. Se eu fizer uma seção do mesmo plano de corte e marcar essa opção aqui, somente seção, ele retira aqui no caso as linhas ocultas da minha peça. Ele pega somente a parte seccionada aqui da minha peça. Outro detalhe é que a vista ela vem alinhada com todas as outras vistas. Então tá certo aqui. Deixa eu criar um plano de corte com linhas ocultas. Ok, então. Tá criado aqui o plano de corte. Obviamente eu posso cotar, né, esse plano de corte, posso criar qualquer tipo de anotação e cotagem sobre ele.
Outra coisa aqui é fazer vista de seção quebrada, ou seja, pegar uma determinada vista e quebrá-la para ver uma determinada região. Por exemplo, eu quero fazer uma vista de seção quebrada dessa peça aqui, ó. Vou selecionar ela. Eu quero fazer aqui através de curva fechada, mais ou menos essa figura aqui, ó. Eu quero criar uma profundidade que vá mais ou menos até aqui na metade. Cliquei, clico sobre a mesma vista e tá aí, ó. Ele pegou a vista e quebrou ela, a parte interna, para ver como é que ficaria a parte dela seccionada. Ah, mas eu não quero esse tipo de seção, eu quero na vista tridimensional. Então eu vou criar aqui uma vista tridimensional. Vou puxar a vista tridimensional para cá. E eu quero pegar essa vista aqui e cortar ela de tal forma que fique metade dela cortada. Então vamos lá. Vou utilizar o comando de vista de seção quebrada. O primeiro passo aqui, ó, o Optbar indica: selecione a vista para a qual arrastar o perfil. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é desenhar o perfil do meu corte. Vou clicar, por exemplo, quero criar perfil sobre essa vista aqui, ó. Eu vou desenhar mais ou menos esse formato aqui que eu quero fazer o corte. Tem que ser linhas fechadas, ou seja, não pode ter linhas abertas aqui. Todas as linhas, os pontos finais devem estar conectados. Então tá, eu já fiz aqui o primeiro passo, fechar a seção quebrada. O segundo passo é falar até qual profundidade eu quero que seja feito o corte. No caso, por exemplo, eu quero que seja feito corte sobre toda a peça. Eu poderia digitar aqui a profundidade ou poderia arrastar com o mouse aqui, tanto faz. Eu quero fazer o corte sobre toda a peça, clico aqui. E por último, eu seleciono a vista no qual eu desejo fazer o corte. No caso, eu quero fazer o corte sobre a vista tridimensional ou isométrica. Clico sobre ela. Isso aí, ó, tá feito o corte. Peguei minha vista tridimensional e a cortei. Eu posso chegar aqui com a opção de Smart Dimension e começar a cotar as minhas linhas. Por exemplo, eu quero a cotagem dessa altura aqui, ó. Pronto. Pressionando N eu posso trocar o tipo de cota, a direção da cota. Quero essa distância. Ah, eu quero essa distância aqui. Quero a distância entre um furo e outro. E assim vai. Eu posso fazer N tipos de cotagens também. Então é assim que se trabalha com vistas de seção quebrada e plano de corte.